tudo que eu falar para vocês hoje, vocês não vão encontrar em livros. Eu nunca encontrei nada disso que eu vou dizer para vocês em livros, tá? Infelizmente, a gente não tem essa informação. Então, assim, hoje é 100% uma live prática. Eu vou dar só dicas de como fazer o cardápio, algumas regras a gente tem que seguir, né? Porque é uma exigência de alguns órgãos de saúde, nosso próprio CRN. Mas, enfim, o resto tudo é 100% prático, tá? O assunto de hoje é cardápios, né? Então, meu nome é Melissa Rosa, eu sou nutricionista, especialista em nutrição enteral e parenteral e trabalho há 14 anos em instituições de longa permanência para idosos. Então, cada instituição tem as suas particularidades, tá? Então, não existe uma fórmula de bolso. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, instituição em que os idosos adoram sopa. E vocês vão encontrar instituição em que os idosos odeiam sopa. E vocês não podem colocar no cardápio, senão todo mundo come, né? Aliás, ninguém come. Eles fazem até motim. Eles se negam a comer, devolvem o prato, todo mundo quer café com sanduíche. E aí quem está servindo, às vezes é cozinheiro, às vezes é alguém que fica substituindo ela para janta, acaba tendo que trocar todo o cardápio porque ninguém quer comer, tá? Então, assim, a gente precisa conhecer o nosso público, certo? Mas até a gente conhecer o nosso público, a gente precisa entregar um cardápio, que lá no meu curso eu chamo de cardápio temporário. Então, é um cardápio que a gente entrega mais ou menos pronto, né? Algumas coisas não vão mudar muito. E aí a gente vai vendo a aceitação dos idosos. Então, isso que eu contei para vocês, que tem casas de idosos que odeiam sopa, é totalmente aleatório, tá? Não tem como saber. Então, é colocando sopa no cardápio, vendo que o pessoal não aceita, que a gente vai conhecer aquele público que não vai colocar mais, porque eles realmente não gostam, certo? Então, a primeira regra do cardápio para a instituição para idosos, tem que ter 6 refeições, certo? Parece óbvio, mas não é. Por que eu digo isso para vocês? Algumas instituições, quando os idosos são muito dependentes, tá? Quando eles têm doenças crônicas bem graves ou são muito frágeis, em geral eles tomam muito medicamentos, eles dormem cedo. Então, alguns não fazem a ceia, que seria a refeição após a janta, tá? Então, não é incomum nutricionista, e eu já cometi esse erro, colocar só 5 refeições no cardápio, porque a última refeição é combinada com cada um, normalmente os mais lustros que ficam acordados, é combinado o que eles vão querer receber na ceia, se combina com a cozinha, tudo, e eles recebem. Mas esses idosos mais frágeis que tomam medicamentos para dormir, em geral não fazem essa refeição, tá? E nem é bom que eles façam. Porque já me perguntar assim, por que tu não pede para os técnicos acordarem eles para receber essa refeição? Porque eles acordam muito sonolentos e é inclusive um risco eles comerem nesse horário, tá? Mas ainda assim, mesmo que a maioria dos idosos não aceite a sexta refeição, precisa estar no cardápio, tá? Porque a vigilância sanitária exige. Por que a vigilância sanitária exige ter uma sexta refeição, enfim, porque não é feito porque os idosos estão dormindo? Porque na RDC 283, que é o Regulamento Técnico para a Instituição de Longa Permanência para Idosos, diz no item alimentação que o residencial deve oferecer no mínimo 6 refeições. Então, tem que estar lá no cardápio, tem que ser oferecido. E aí, as particularidades, então, a gente vai ver em cada casa, certo? Mas aí eu chego lá na ceia e explico para vocês como eu faço. Bom, café da manhã, tá? Nas minhas instituições, cada um come o que quer no café da manhã. Então, na entrevista de entrada, né, de admissão, eu pergunto o que eles gostam de comer no café da manhã e eu procuro manter. Não acho difícil manter essa particularidade de cada um comer de um jeito, tá? Consigo fazer isso tranquilamente na cozinha. O café com leite é padrão, porque eles adoram, né? Então, todo mundo recebe café com leite e o pão cada um vai comer do jeito que quer. Um come com requeijão, um come com presunto e queijo, outro come com doce de leite, outro come com geleia. Cada um come o pãozinho do jeito que quer, tá? O que a gente tem que chamar atenção neste cardápio? Ah, tem mais a fruta, tá? Que eu coloco no meu cardápio o mamão, porque ele é macio, porque ele é barato e porque ele faz parte da nossa cultura brasileira, certo? Bom, o que é importante a gente lembrar nesse cardápio do café da manhã? A gente tem 3 tipos de consistência nas LPIs. A consistência normal, 3 tipos de café da manhã nas LPIs. A consistência normal, livre, né? Os diabéticos e os pastosos. E isso tem que estar lá no cardápio, porque senão na hora que a cozinheira vai preparar, ela pensa no normal, esquece dos diet, esquece dos pastosos. Então tem que ter esses 3 tipos de refeição, em todas as refeições vocês têm que pensar nesses 3 tipos de dieta, certo?
Café da manhã é um pouco mais tranquilo, porque como cada um come de um jeito, tá escrito lá o café da manhã de cada um. Mas no almoço, na sobremesa, isso pode complicar. Lanche da manhã. No lanche da manhã, eu, Melissa, gosto de oferecer a segunda porção de fruta, tá? Que vai ser através de um suco natural ou fruta e chá no inverno, porque o nosso inverno aqui faz 5 graus e ninguém quer tomar suco com 5 graus no inverno, tá? Então a gente oferece uma fruta picada ou uma bananinha, metade de uma banana inteira, depende do tamanho dela, né? Eles comem, em seguida recebem um chazinho. A ideia de ser uma fruta ou um suco, ou fruta e chá, é segunda porção de fruta e hidratação. Como eles não gostam muito de tomar água, esse suco das 10 é bem importante, porque é uma fonte de hidratação. O suco é melhor aceito pelos idosos, tá? Outra particularidade desta refeição, que é o lanche da manhã, que é mais ou menos 10 da manhã, é que ele não pode ser muito, como é que eu vou dizer assim, explico minhas cozinhas, não pode ser muito forte, tá? Mas não é essa a palavra. Ele tem que ser leve, tá? Por quê? Se a gente fizer uma vitamina de leite com banana, por exemplo, eles vão ficar muito bem alimentados e eles não almoçam depois. Então tem que ser um suco de frutas mesmo, não é para alimentar muito, é só para hidratar e ser a segunda porção de fruta para a gente pensar que vai ter um almoço 1h30 depois, 11h30 já é o almoço, tá? Então aqui a gente falou do café da manhã e a gente falou também do lanche da manhã. Vamos para o almoço. O almoço é a refeição mais complicada da gente fazer no cardápio quando a gente não tem muita experiência, tá? Porque em geral eu oriento que sejam 30 refeições diferentes, né? 30 cardápios diferentes dentro de um mês, né? Para eles não comerem a mesma coisa. E a gente também precisa pensar nas consistências. Então vai ter o cardápio normal, vai ter o cardápio pastoso, tá? O diet aqui não entra muito, né? O diabético, porque o diabético pode comer tudo. Ele vai comer arroz, vai comer feijão, ele vai comer as verduras, vai comer a carne. A gente só não coloca 2 tipos de carboidrato no prato, tá? Mas em geral eu não faço nenhum tipo de restrição de carboidrato diabético, a não ser que a patologia, que a situação atual exija que faça esse tipo de restrição. Senão, no cardápio normal eu não faço, tá? E aí fazer 30 tipos de cardápio quando a gente não conhece os idosos é um pouco difícil. Bom, o que eu digo para vocês que vocês precisam pensar quando a gente está fazendo um cardápio, quando a gente não tem muita experiência? Idoso institucionalizado, em geral, tem muitas patologias. Dentição fraca, né, ou poucos dentes, muitas vezes emagrecido com as próteses soltas, né, então eles têm dificuldade de mastigação. Então a gente sempre vai pensar que o cardápio vai ser carnes com molho, então bem molhadinho, bem picado, o arroz mais cozido, o feijão com mais caldo e, em geral, eu gosto de fazer acompanhamento com vegetais, porque a salada crua também não é muito bem aceita. Então, a salada deles ou os vegetais ficam mais como vegetais cozidos, tá? Pensando que a salada, em geral, vai e volta, eles comem muito pouco, tá? Então, preparações do tipo bife a rolê, por exemplo, em geriatria não dá. Vai ir e voltar do mesmo jeito. Ou a cozinheira vai ter que picar muito bem picado, que vai ser a mesma coisa do que uma carne picada e sem molho, o que vai dificultar a refeição, tá? Então, o que a gente vai colocar no cardápio de almoço de uma instituição? Carne moída com molho, picadinho com molho, carne moída com batata, almôndega bem molhadinha, né? Não pode ser seca, panqueca e também tem que ser picada, lasanha, então assim, tudo muito, panqueca com molho, tá? Tudo muito bem molhadinho e bem picado. Frango com molho, porco com molho, né? Então assim, se for um porco assado tem que ser mais gordinho e mais molhadinho, porque senão eles não conseguem comer, tá? Por que acontece isso de não conseguir comer? Porque em geral eles têm a xerostomia causada pelos medicamentos ou pelas doenças, então eles têm dificuldade de formar o bolo na boca para poder engolir. Então, o que eles fazem? Aquele bolo, né, que eles ficam mastigando ali, fica seco. Como é difícil de engolir, eles cospem, né? E, em geral, com déficit cognitivo, eles não conseguem explicar que aquela comida está muito seca e eles não conseguem comer. No almoço, é importante que também tenha suco, tá? Em geral, nós nutricionistas não recomendamos que se beba líquido nas refeições, certo? Isso todo mundo sabe da nutrição infantil, da nutrição do adulto. Só que no idoso é diferente. Eles precisam desse líquido para formar esse bolo na boca e engolir. Porque a boca é realmente muito seca, da maioria deles é muito seca. Então eles precisam desse líquido. Se vocês oferecerem água, ninguém vai tomar,
tá? Então tem que ser o suco mesmo, suco mais docinho ou com adoçante, se for diabético, e aí eles aceitam bem, tá? Então já recebi algumas críticas, né, de familiares, mas como que tem nutricionista, não se bebe nenhum tipo de líquido na refeição porque atrapalha a digestão? Realmente, eu sei que atrapalha, mas eu prefiro que eles comam, porque aqui o risco é muito mais nutricional do que obesidade. A gente tem um baixíssimo índice de obesidade dentro da instituição. Então a gente vai pensar em risco nutricional e desnutrição, né? E nesse ponto eu prefiro que tome suco e realmente aceite toda a refeição do que não consiga comer. Acompanhamentos de vegetais, tá? Então, jardineira de legumes, um bolinho de espinafre, até um bolinho de arroz também muitas vezes, né? A gente pode fazer um panache de legumes, uma panqueca de legumes com ricota. Então, assim, dá para fazer diversos tipos de preparação, mas eu prefiro as preparações com vegetais. Purês, né? Soufflés, quibe. Então, são todas preparações que são super bem aceitas nos idosos, né? Então, se vocês não têm muitas ideias para fazer, façam um cardápio de 15 dias, de uma semana a 15 dias, tá? Apliquem esse cardápio e vejam o resultado com a cozinheira. O que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles foi bem aceito, o que não foi, né? E aí vocês vão conhecendo esses idosos e colocando mais opções de preparações neste cardápio, tá? O pastoso eu faço o mesmo cardápio normal, só que liquidificado e separado por cores. Então, o arroz vai ser batido, separado do feijão, separado da carne, separado dos vegetais. Eu sempre digo assim, é no mínimo 4 cores e colorido, né? Então, assim, a gente usa bastante a beterraba para colorir, a cenoura para colorir e fica esse pastoso todo, tá? Na sobremesa, né? O que a gente vai pensar de sobremesa? Sempre tem que ter 3 tipos, o normal, o diet e o pastoso, tá? E a sobremesa tem que estar no cardápio por cada tipo, porque senão a cozinheira olha ali, por exemplo, arroz de leite. Ela olha, hoje é arroz de leite, vou fazer de manhã cedo, deixar pronto para o almoço. Ela vai lá, coloca o leite condensado, ou açúcar, ou com gemada, dependendo do tipo da receita, e aí ela não lembra que tem que pensar no diet e no pastoso. Chega na hora de servir, ela só tem uma sobremesa, porque ela não se lembrou, não estava escrito no cardápio, ela não fez. E aí, o que acontece? Vai aquela mesma e todo mundo come do mesmo jeito, correndo risco de aumentar a glicemia e de também poder aspirar esse arroz de leite, tá? Então, se for arroz de leite, tem que ter o normal, tem que ter o diet, que é feito com adoçante, né? E tem que ter o pastoso, que pode liquidificar ele mesmo. Ou vocês colocam diferente, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, uma torta de bolacha para o normal, um creme diet para o diet, e esse creme diet pode ser dado também para o pastoso, faz um creme normal. Para o pastoso pode ser o mesmo creme da torta de bolacha, tá? Vocês tentam utilizar os mesmos ingredientes para não precisar fazer 3 tipos de sobremesas diferentes. O cardápio do lanche da tarde, eu digo que é o cardápio mais divertido, tá? Porque é aquele cardápio de casa de vó. Bolo, pizza, cuca, pão caseiro, né? Então, e nesse horário do lanche da tarde, a cozinheira pode preparar alguma coisa mais demorada. No café da manhã não dá para colocar bolo, porque ela não consegue chegar às 7h30 da manhã, servir o café da manhã às 8 já com o bolo pronto, quentinho, não dá tempo. Então, em geral, esse pão é o pão de forma, tá? De preferência sem casca. Mas o lanche da tarde dá tempo de fazer tudo isso, né? Então, esse é o lanche da tarde, tem que ser gostoso, tem que ser cheiroso, tem que ter aquele cheirinho de bolo pela casa. E elas adoram o café da tarde, tá? Então ele tem que ser diferenciado. Então a gente pode até servir um patê, mas pode ser um patê diferente, né? Bem, com vegetais picados no meio e tal. Então a gente faz preparações diferentes para oferecer esse café da tarde. Esse é o cardápio bem simples de fazer. É só colocar bolos diferentes, né? Isso é facilmente a gente encontra as receitas na internet ou mesmo as cozinheiras sabem fazer. Na janta. A janta, eles preferem café com pão, tá? Eu, Nutri, não gosto, porque café e pão pela 3ª vez não alimenta, né? Então, eu tento colocar no cardápio uma sopa ou uma preparação única. Por que uma preparação única? Eu não permito que se reaproveite alimentos do almoço na janta ou penso para outro dia. Então, o que é feito no almoço é consumido no almoço, tá? Elas até guardam para a janta dos funcionários, etiquetado com toda a segurança do mundo para os funcionários, mas os idosos não comem mais. Eles comem somente logo após a preparação pronta ali na hora do almoço, tá?
Então, na janta não é reaproveitado. E não dá para fazer arroz, feijão, acompanhamento, tudo de novo para a janta. Não há tempo para isso. Então, o que é a janta? É um prato único, um carreteiro, é uma massa com molho, é uma polenta com molho, né? Ou um lanche também, a pizza pode ser uma janta, né? Então, assim, uma pizza mais recheada pode ser a janta, com suco, enfim, às vezes até com café com leite, que não combina muito, mas eles gostam bastante. Ou uma sopa. Só que essa sopa, ela precisa ser uma sopa nutritiva, né? Então, uma sopa só de legumes, ela é muito pouco calórica. Então, eu oriento as cozinheiras, né? Na ficha técnica da sopa ali, eu oriento colocar ervilha seca ou feijão branco, colocar carne ou frango, colocar ovos, né? Quebrar os ovos dentro da sopa e deixar ele cozinhar ali, cozinha clara e cozinha gema, né? Dá para botar germe de trigo, dá para botar aveia, né? Então, tudo isso acaba engrossando a sopa e também reforçando o valor calórico dessa sopa. E na ceia, eu deixo livre, tá? No cardápio... o jantar pastoso. O jantar pastoso a gente liquidifica, tá? E o diet, ele recebe a mesma coisa. E a sobremesa da janta é fruta. É a terceira fruta do dia, a sobremesa da janta. Por eles não comerem doce no almoço e na janta, eles comem todos os dias doce, tá? Sobremesa é sempre doce. Mas é uma vez por dia só. A sobremesa da janta vai ser uma fruta, que é a terceira fruta do dia. E para ceia, então, eu deixo livre, né? Livre combinado com cada um. Então, cada um que recebe a ceia, eu vejo se quer café, se quer uma fruta, se quer um leite, se quer um chá com bolachinha, e cada um pede uma coisa e eu deixo prescrito lá na cozinha. E aqueles que estão realmente dormindo, né, que não acordam, eu tento fazer uma adaptação nas outras refeições de quantidade para eles receberem esse valor calórico, que não faça falta essa última refeição, tá? E aí eles não recebem nada, enfim, porque eles estão realmente dormindo. Mas lá no cardápio tá a ceia, tá? E aí como é que eu descrevo no cardápio se cada um come o que a gente combina, né? Eu coloco lá os alimentos disponíveis. Então, assim, está disponível para a ceia leite, pão, frutas, iogurte, né? Sanduíche. Isso é combinado com cada um. Eu coloco exatamente assim lá no cardápio, tá? A vigilância sanitária já olhou e aprovou, não tem problema nenhum, está no cardápio, né? E aí nos outros, então, que não recebem porque estão dormindo, eles têm um cardápio individual que eu coloco ali as porções que precisam ser administradas para eles, tá? Ou, às vezes, é necessário um suplemento para realmente complementar o valor calórico desse cardápio. Bom, em relação ao nosso conselho, o que eles exigem, né? Esse cardápio precisa ser todo calculado, tá? É um pouco difícil calcular porque é uma forma geral, né? Então, como é que eu faço? Eu fiz o per capita das casas, na verdade não fui bem o que eu fiz, foi a Kátia, que era minha estagiária na época, que fez um trabalho de conclusão de TCC e calculou o per capita da casa. Então, em geral, da minha casa, eles comem 60 gramas de carne, mais ou menos 100 gramas de feijão, 60 gramas de arroz. Então, a gente fez o per capita de todos os alimentos e eu calculei, ela deu uma banadinha agora, e eu calculei, então, o cardápio mais ou menos padrão, tá? Então, esse meu cardápio padrão da casa tem 1.800 calorias e 70 gramas de proteína, tá? Por que é importante calcular esse cardápio? Não é simplesmente um cálculo que ninguém vai olhar, tá? Quando eu faço a avaliação nutricional do meu paciente e ele tem, por exemplo, 60 quilos, tá no estado nutricional normal, eu vou dar para ele 30 calorias por quilo para manutenção, isso dá 1.800 calorias, certo? Essas 1.800 calorias, se ele aceitar todo o meu cardápio, né, todas as refeições do meu cardápio, está contemplada. Eu não preciso fazer nada com ele. Tá? Ele recebe 1.800, ele consome 1.800 e é a necessidade dele. Tá ótimo. Agora, se ele é um paciente maior, com mais peso, mais estatura, por exemplo, homens, tá? Que têm estaturas maiores e precisa, por exemplo, de 2.200 calorias para se manter, ele vai receber 1.800 no padrão, né? Então, mesmo que ele coma todas as refeições oferecidas, ele ainda vai precisar de 500 calorias que ele não vai receber. Então, eu preciso fazer esse ajuste no cardápio individual dele. Ele tem que receber porções maiores ou uma refeição a mais para poder contemplar essas 2.300 calorias dele, tá? Ou receber um suplemento. Então, é importante a gente saber o valor calórico do cardápio para a gente poder saber quanto aquele idoso vai receber e o que a gente precisa que ele consuma, né?
Então, se no idoso precisa de 1.600 calorias, ele vai receber 1.800. Se ele não comer uma coisinha ou outra, ainda está dentro do cardápio, né? Mas se ele precisa mais, é que realmente preocupa, tá? Então, assim, eu faço o cardápio, eu fazia ele em Excel, tá? Só que as cozinheiras têm me falado que é muito pequeno e tal, então eu tô mudando o layout do meu cardápio para fazer uma folha no Word com letras 16, 14 a 16, para ficar mais simples para a leitura delas. A gente tá mudando o layout agora, tá? Mas isso é bem individual, assim, cada casa funciona de um jeito, tá? Então, eu vou fazer agora aquele sorriso, né? Para vocês fizerem o print se vocês quiserem. E aí eu abro para as perguntas, que normalmente live de cardápio, né? Aulas de cardápio tem bastante perguntas, tá bom? Vou fazer meu sorriso de 3 segundos e vocês podem fazer o print se vocês quiserem. É realmente muito esquisito fazer um sorriso, né, para tirar foto, mas o resultado fica bem melhor, né? Então eu vou responder as perguntas de vocês. Tô voltando aqui os comentários. Alguém falou de fichas técnicas, eu já ia falar isso mesmo. Vamos ver como é que... Já tentei colocar chá, mas eles não aceitam muito bem. Aí aposto nos sucos, já que aqui é calor quase o ano todo. É bem isso que eu falei, tá? É particularidade de cada residencial. Eu só coloco chá no inverno, tá? Então, nosso inverno aqui realmente é muito frio, né? Então, o suco eles não aceitam de jeito nenhum. Quando tá mais quente, acima de 20 graus, 22 graus, eles aceitam super bem. Eles preferem o suco que o chá. Mas esse chá do inverno é sempre chá de frutas, tá? Eu não dou nenhum tipo de chá de ervas, porque eles tomam muitos medicamentos e eu não me arrisco com isso. Mas se tu mora num lugar que é mais quente, eu acho que não tem por que mesmo oferecer o chá se eles não gostam, né? Mas o suco é com água, é com leite, sempre com água, tá? Porque o leite ele vai acabar alimentando mais, ele precisa de uma digestão, né? E a digestão de idoso ela é mais lenta, então eu não ofereço nem tipo de preparação com leite às 10 da manhã, tá? Só depois, normalmente a sobremesa tem leite, tá? A Tati, eu coloco líquido também, mas a água eles aceitam bem na hora do almoço. Acho que vale sempre a pena tentar água, tá? Então, assim, como eu falei pra vocês, como é particularidade de cada um e é loteria, não tem como saber, né? O que eles vão gostar, o que eles não vão. Comecem pela água. Se eles tomarem água, é melhor do que tomar suco, né? E aí, se eles realmente não aceitarem, vocês pensam então trocar pro suco, mas vale a pena. Teve uma época que a gente colocava água uma vez por semana. No início começou indo bem, mas depois acabou que ninguém bebia um gole, porque aquele dia não tinha suco, né? E aí a gente acabou tirando de novo. Aqui o Bem Viver diz que também coloca suco no almoço, né? É obrigatório o lar oferecer os produtos especiais ou o familiar que deve levar. Não é obrigatório, tá? Então, por exemplo, o diabético, a geleia do diabético, quem compra é o familiar, não é o residencial, tá? Mas assim, o adoçante para preparar as refeições, o que está dentro do cardápio principal, o lar precisa fornecer. Então, o adoçante para fazer a sobremesa diet tem que ter no residencial, tá? Mas a geleia de framboesa da marca X que o idoso gosta, isso é o familiar que traz. Se o residencial quiser fornecer, ótimo, não tem problema nenhum, né? O que vocês têm que cuidar que aumenta muito o custo é mel. Tem muitos idosos que gostam de mel puro e mel é muito caro para manter, tá? Então, essa é outra coisa que talvez vocês tenham que pedir. Porque depois promete, não compro, falta pro idoso na mesa e é aquela confusão, né? Então, como a Kátia falou na live que a gente conversou, qualquer mudança é um problema, né? Então, tudo tem que ser muito bem combinado com eles. Só liquidifica as preparações ou acrescenta espessante? Não, eu não acrescento espessante, tá? Por uma questão de custo, por isso que eu não consigo oferecer aquela preparação, né, que a Márcia mostrou aqui para nós na live que eu fiz com ela, né? Então, assim, eu não consigo fazer toda aquela apresentação bonita com picos ou mesmo com formas, porque eu não tenho espessante para preparações. Eu peço espessante somente para espessar líquidos. E para espessar líquidos, café, suco e água, dá 1 lata por semana. Então, assim, é 4 latas por mês, que o familiar acha extremamente caro e realmente é, né? Então, eu não uso nenhum tipo de espessante na comida, na sobremesa e nem no suco das 10, porque eu consigo usar frutas, né? Então, eu uso mamão, manga, banana, às vezes abacate, um pedacinho, para espessar os sucos e não precisar de espessante.
A Teca pergunta, como você coloca no cardápio normal, pastoso e diabético? Faz separado? Sim, eu faço linhas separadas. Eu ponho o cardápio, por exemplo, o almoço, tá? Eu coloco o cardápio, depois eu coloco embaixo o pastoso, que eu só coloco liquidificar e separar por cores, né? E o diabético eu só coloco, se tem 2 carboidratos no cardápio, eu coloco ali que vai servir um ou outro, tá? Mas assim, por exemplo, o lanche da tarde, tá? Que tem que ser diferente. Se é bolo de laranja, é bolo de laranja pro normal, ele é bolo de laranja diet pro diabético, eu coloco uma linha pro diabético, e é o pastoso com o bolo de laranja também, tá? Porque às vezes eles não dão bolo e dão pão salgado dentro do leite, que fica ruim, né? Então não tem por que não aproveitar aquele bolo que tá gostoso. Mas eu coloco uma linha para cada um separado. A Márcia, o lanche da tarde é bom demais, é verdade. Ela fala aqui, tapioca, bolho de milho, broa de milho, mungunzá, arroz doce. Só coisa boa, mas tudo com a liberação da fome. A tapioca aqui eu não uso, tá? Porque, enfim, a gente tem para comprar, né? É fácil acesso no supermercado, mas não é nossa cultura. Então, é uma cultura mais recente, né? Então, eu acabo não oferecendo. Broa de milho nunca fiz, não sei fazer. Se tu quiser mandar essa receita para mim, eu vou adorar. Mas é bem de região mesmo, né? Carne moída é a rainha das carnes do cardápio. É verdade. E sabe que tem muitos familiares que têm preconceito com a carne moída, né? Eles não querem que o idoso coma carne moída porque ele nunca gostou na vida, né? Quando adulto. Só que no idoso, acaba que é a preparação mais fácil eles comer. Eles gostam muito. Mas o cardápio realmente é adaptado a cada instituição. Em algumas eu consigo trabalhar com carnes mais secas e outras somente com molho. Depende muito se tiver mais idosos lúcidos, né? A gente pensa nas carnes sem molho e também no bife, né? Então, bife, às vezes a gente compra bandejinhas para 2, 3, né? Que gostam de comer, porque a maioria realmente não consegue, mas a gente também não pode privar aqueles que podem, né? De nunca mais comer um bife, né? Então, a gente compra mais porcionado. Aqui no Bem-Vir nós temos opções de sopa ou lanche. Quando eu não consigo convencer o idoso de trocar o lanche por sopa, eu também tenho, tá? Mas isso é uma coisa bem particular. Eu tento convencer de comer comida, né? Para não ser lanche de novo. Mas alguns têm 100 anos e tomaram lanche a vida inteira na janta, eu não consigo convencer, né? Daí a gente oferece esse lanche para eles. A janta aqui sempre tem sopa. E uma raiz, macaxeira, cará, batata doce. É só um dia e só um dia tem pão. É bem da cultura, né, Márcia? Aqui a gente não come nada disso, né? Uh, e mesmo sendo quente, aí eles gostam da sopa, né? Então aqui no verão, quando chega no verão mesmo, que para nós é 30 graus, 30 e poucos, eu troco a sopa por outras preparações mais frescas, porque daí a sopa não vai tão bem. Mas também não é todo residencial, alguns gostam de manter mesmo sendo calor. A média calórica dos cardápios eu já tinha comentado ali, né? 1.800 calorias, dá 1.756, 1.806, 1.805, gira em torno de 1.870 gramas de proteína. Cada dia vai ser diferente, né? Se tiver uma preparação mais calórica, vai ser mais, né? Melissa, as LPs costumam fazer fichas técnicas de todas as preparações? Sim, a gente precisa fazer a ficha técnica de todas as preparações para conseguir calcular o cardápio, tá? A gente precisa trabalhar. O que eu não consigo é que a cozinheira pegue muito nessas fichas, tá? Isso é mais difícil, mas as fichas precisam ser feitas. Em geral, as cozinheiras cozinham de olho, a gente faz as fichas técnicas, né? Pesando as coisas ali que ela usa, a gente calcula, mas ela segue no olho, tá? Então isso é mais difícil. Nutricionistas que trabalham com uma carga horária maior, 30 horas, 40 horas, que estão todos os dias, talvez consiga, tá? Mas eu não consigo. Elas estão todas lá, mas elas não são muito tocadas. O que é uma pena, né? Mas enfim. Sempre dou no lanche da tarde a minha mãe o que Sempre dou no lanche da tarde de minha mãe que tem Alzheimer, mingaus variados e uma porção de fruta. E às vezes eu também coloco mingau no cardápio. Mas eles gostam mais de café com leite, tá? Eu não coloco muito porque eles não gostam muito. Eu elaborei o cardápio no Word e foi bem aceito pela cozinheira. A gente consegue colocar letras maiores, né? Eu também tô mudando o layout da minha. Os mingaus, Leostom, Silon, farinha láctea intercalam os dias, sempre com leite integral. Eu não utilizo muito as farinhas prontas porque ela tem custo mais alto para residenciais. Eu uso mais amido de milho, farinha de aveia para fazer mingau ou mingau com frutas, né? Mas em geral, a gente não usa esses mais para criança. Então, a Kátia está dizendo aqui, estou iniciando um teste
Estou pedindo espessante do estado e uma lata a mais para cada paciente para usar as preparações. Eu não pedi espessante para o estado ainda. Vou tentar fazer. Eu sei que tem no descritivo, mas eu não sabia que eles estavam distribuindo. Cabe toda a informação no cardápio? Cabe. No Excel realmente fica pequeno, tá? Mas no Word, se tu fizer uma semana por página, dá para colocar tranquilamente, tá? Eu não coloco tudo, tá? Eu coloco assim os macronutrientes. E a Kátia deu uma sugestão que eu também utilizo, é fazer os cálculos em outra folha. Então, a nutricionista, a cozinheira não precisa ter acesso aos cálculos. Se ela quiser, a gente pode informar, mas ela não utiliza o cálculo no dia a dia delas, né? Então a gente pode colocar anexo na ficha técnica, todos os cálculos nutrientes aí não aparecem no cardápio. Os idosos não gostam de carne moída onde atendo. Bem como falei, né? É uma carne mais aceita, mas tem lugares que realmente é bem individual. Eu uso a carne moída de frango também. Funciona bem, inclusive na sopa e nos salgados. Funciona bem, também gosto. Calorias do cardápio pastoso. Eu acho que eu vou ter que fazer uma live só sobre isso, tá? Mas só para responder a tua pergunta. Em média, 1.200 calorias, tá? Perde bastante. Bastante mesmo. Beth, boa noite. Cheguei agora, não sei se você já falou. Qual a divisão de dias de carne? Não falei, posso falar. Na LPI que trabalha, os donos querem tirar o peixe devido ao custo. O guia alimentar fala sobre isso? Eu não sei te dizer, eu não me lembro se o guia fala, tá? Mas eu tenho peixe uma vez por semana e eu acho importante. É uma carne macia, é uma carne saudável e para bater no pastoso também é super boa, muito melhor que a carne de gado. Eu acho que não vale a pena tirar o peixe, né? Mas aí tu tem que ver isso com a tua administração. Eu coloco no cardápio 2 vezes de carne moída, 2 vezes de frango, 1 vez de peixe e 1 vez porco, tá? E às vezes a gente coloca alguma coisa tipo fígado de boi, que algumas casas não aceitam, outras aceitam bem. O mondongo, que muitos adoram, a gente coloca de vez em quando, a gente coloca mocotó, principalmente no inverno, a gente coloca mocotó que eles gostam. Língua também eles gostam bastante, então às vezes a gente troca carne de gado por língua também, que para liquidificar fica muito melhor que a carne de gado, né? Mas em geral eu faço essa distribuição. A questão do sal, como vocês regulam? Eu sempre provo as refeições quando eu tô no residencial, tá? Eu provo tudo. Em geral, as minhas cozinheiras, né, estão bem no sal, eu nunca precisei regular. Mas eu já trabalhei numa instituição que era tudo pesado, tá? Então eu entregava, não era eu que entregava, era a técnica de nutrição que fazia isso. Ela pesava o sal e entregava um saquinho e só tinha aquela quantidade para usar no dia. Quando ela não fazia, o pessoal usava sal demais e salgava a comida, tá? Então eles tinham aquela porção diária de sal e eles tinham que fazer tudo com aquilo ali, né? Às vezes ela separava por refeição, depois no final ela acabou separando por dia e só assim funcionava, tá? Eu não faço esse controle de sal porque eu realmente não vejo necessidade, elas cozinham com bem pouco sal mesmo. Como as cozinheiras não usam a ficha técnica, como fica o cardápio, per capita? Assim, tá? Cozinheira de geriatria, em geral, elas não são de restaurante, tá? Então, assim, a cobrança de custos e de porção exatamente da mesma quantidade não é feito dentro de instituição para idosos. Então a cozinheira conhece, eu oriento ela quantas porções em medidas caseiras servir para cada idoso, né? E com o tempo ela sabe exatamente quanto cada idoso come, tá? Então acaba que ela não usa as fichas técnicas para isso, elas deveriam usar mais para preparação, tá? Mas assim, é bem difícil, tá? Essa parte realmente difícil. Usar a ficha técnica em instituição é bem difícil. Nutricionista que tem carga horária maior, ou se tivesse um técnico de nutrição todos os dias, que é uma coisa que eu já luto há um tempo, né? Tem que ter técnico de nutrição para nos ajudar nesse controle da cozinha, porque o nutricionista não consegue ficar o tempo todo na cozinha, ele precisa atender a parte clínica também e outras questões familiares, enfim, tem várias atividades que a gente precisa fazer. Então, quando tem o técnico, a gente consegue, tá? Mas ainda assim é bem difícil. Mingau com frutas, sim, Beth. Eu tenho uma receita que eu faço com banana, tá? Tem lá no feed. Há pouco tempo eu postei essa receita. Fica bem gostoso, tá? Dá pra fazer para 2 tipos de pastoso: o IDDSI 3 e o 4, que é o mais liquidificado, ou o pastoso mais grosso. A Cá diz que tá vindo pro estado para nós. Usa algum programa de cálculo? Eu uso o Dietwin, tá?
para fazer, mas aí eu calculo, ele não é nenhum programa específico para cálculo, tá? Eu entro como um paciente e calculo como uma dieta, tá? Não, ele faz esse cálculo, mas eu não é específico para isso. Faz uma live do pastoso. Posso fazer uma live de pastoso mais técnica, né? Mais prática. Omelete com legumes eu coloco, Beth, mas na janta. Posso um modelo de cardápio, tá? Vou colocar um modelo de cardápio essa semana para vocês. Aqui também pedindo modelo de cardápio, sempre bom trocar receitas. E aqui acho que a Bia tá respondendo para a Beth, né? Primeiro um pedaço de fruta, depois ofereço mingau. Isso no inverno, no verão, suco ou iogurte, tá? Então é mais ou menos assim, cada nutricionista faz um jeito, mas é legal assim, para quem não tem muita experiência, parte de uma forma e vai vendo como os idosos vão se comportando. Então, assim, esse acompanhamento de aceitação, do que eles gostam, o que eles não gostam, né? De conversar com eles, o que eles querem receber, é bem importante, tá? Porque é isso que vai fazer o cardápio da casa de vocês. E mesmo que vocês tenham uma empresa com 2 unidades, como por exemplo eu tenho, o cardápio não é igual. Então, eles têm jeitos diferentes, aceitação diferente, né? Então, isso é bem de cada um. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão do cardápio, né? Como, né, eu falei para vocês, eu nunca encontrei nada disso em livros, né? Então, tudo isso acaba sendo experiência que a gente vai adquirindo e testando, né? O que dá certo, o que não dá, né? Então, eu espero ter contribuído para quem está começando, ou mesmo ideias aí para quem já trabalha em LPI. Como uma colega falou assim, é sempre bom trocar ideias, é verdade, é sempre bom trocar ideias. Certo, pessoal? Amanhã, então, a gente tem uma live sobre... Deixa eu pensar, que agora não me lembro. Amanhã a gente vai falar de educação nutricional, atividades para educação nutricional. E na quinta é a entrevista com a Maria Luísa, que ela vai falar do trabalho dela com técnicas de nutrição, como é trabalhar com técnicas de nutrição. Certo, pessoal? Até amanhã, então, às 7 horas, espero vocês. Um abraço